Olá, pensadores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Convida a Pensar. E hoje, novamente aqui com o Alexandre e Marcelo, nós estamos aqui para falar de um filósofo mais contemporâneo, né? Sim. Que é Charles Foucault. Michel Foucault. Michel Foucault, tá? E dentro desse tema do Foucault, a gente vai especificar alguma coisa, vamos pegar um tema específico? Sim, quer falar, Marcelo? Sim, vamos falar sobre 2 livros de Michel Foucault. Dois. Né? 2 livros. O Alexandre vai falar sobre a história da loucura e eu vou falar sobre o livro Vigiar e Punir. Muito bem. Para variar, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, vou convidar você a dar like no canal, até porque a gente precisa do seu like, que não custa nada para você, tá? É gratuito. Sabe por que a gente precisa? Porque o YouTube, quando você dá o seu like, ele fala, pô, o pessoal tá gostando desse vídeo. E aí, quando o pessoal tá gostando do vídeo, ele meio que ajuda o canal a crescer. E a gente tá precisando crescer, nós somos pequenininhos. Só um tamanho de um botão. É, tamanho do botão. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal e dá um like. Convido a se inscrever. Convida a se inscrever, né? Vamos mudar o nome? Convida a se inscrever. Que aí o nome já é Não, autoexplicativo. mas eu faço o convite aqui, não, né? Tá bom. Outra coisa, a gente já está no Spotify. Spotify, sua streaming de áudio. E agora é vídeo também. Tem sabia? vídeo, é? Sim, Tem vídeo. o vídeo, aparece o vídeo. Se você está na esteira, ou você está no saguão do aeroporto, ou você Lavando está louça, lavando louça. fazendo amor. Por que não? Já pensou Fazendo fazendo amor com Ouvindo a gente? tá? É. É bem O exótico. cara pode ficar mais criativo ali na hora. É bem exótico. Não é? Bom, depende do filósofo, né, cara? Tem filósofos que são mais Diógenes. Diógenes é legal, hein? Diógenes, nosso ídolo. Diógenes acho que daria. Não é? No barril? Pô, né? Procura lá, continua pensando no Spotify e vai viajando, ouvindo a gente no seu fone de ouvido, aprendendo aqui. Não digo aprendendo, mas ouvindo um pouco de um conteúdo diferente, que não é só baseado em dancinha, não é só baseado em apelos sexuais. O dia que tiver dancinha eu vou embora, hein? Se bem que se a gente colocasse... Eu não consigo nem andar numa linha reta. Imagina O dia que tiver dancinha vai ser sua do Walter. Então minha não vai ser porque eu não sei andar. Então, a minha também não, então... Então estamos livres. Estamos livres disso. Fiquem assim. E para iniciar... Esse risco ninguém corre. Né? E para iniciar, tradicionalmente falando, nós vamos pedir para o Marcelo fazer a dica do vinho de hoje. Olá, pessoal, audiência, prazer em tê-los conosco novamente. Alexandre, Walter, um prazer. Opa! E hoje estamos aqui degustando o já muito conhecido, famoso, icônico, fazendo parte dos vinhos premium dessa vinícola famosa da Argentina, DV Catena, né? Da vinícola Catena Zapata. E começando um pouquinho de história, por que não? Né? Opa! DV Catena, Domingos Vicente Catena. Domingos Vicente? Eu ia perguntar por que dever, Marcelo? Domingos Vicente Catena, que foi casado com Angélica Zapata e tiveram um filho chamado Nicolas Catena. Não tem vinhos com esses nomes aí, Marcelo? Tem. Angélica Zapata e Nicolas. Exatamente. Maravilha. Né? Tem Nicolas Tá também. explicado. Brinde. Você tá com a caixa. A história dos vinhos, né? A caixa tua lá. E eles tiveram esse filho, Nicolas Catena, que, por sinal, foi a pessoa que inaugurou a Catena Zapata. Muito bem. Esse DV Catena, então, dadas as explicações históricas pertinentes, ele é um vinho varietal Malbec, que, como vocês sabem, é a uva principal da Argentina, né? E ele tem uma estrutura sensacional. Para começar, são 18 meses de barrica esse vinho, né? Um vinho bem estruturado, também aí, como a gente está percebendo, de corpo médio para encorpado, né? De uma acidez perfeita, taninos já que nós sentimos
né, o amaciamento dos taninos, né, já não estão descendo, né, arranhando, né, eles estão macios, né, um vinho sensacional. E detalhe, particularmente o DV Catena, as uvas, né, elas são cultivadas em duas sub-regiões de Mendoza. Uma é a Luján de Cuyo e a outra é a Maipú. Né? Então, nas duas dessas regiões, em vinhedos com uma altitude elevada, né, que, como nós sabemos, faz a parreira sofrer, e isso dá vinhos com uma concentração de álcool melhor, de mais concentração, mais açúcar e mais estrutura a posteriori, depois da vinificação. Excelente, Evoé. Desejo a todos um bom podcast. Evoé. Olha, tem uma cor muito bonita. É lindo, né? É um rubro, né? E viram as lágrimas, rubi, né? exatamente. Um rubi, um rubi. Bastante lacrimoso. Muitas lágrimas que são como se fosse uma pintura rupestre na taça do vinho, né? Exatamente. Olha, eu tô vendo que esse ano choveu muito. Igual aquele vídeo da Porta dos Fundos, né? Não, o cara nesse momento tá com o pezinho barrando tudo que aconteceu para do vinho. Bom, mas aí vamos falar então do Foucault. E para contextualizar historicamente, quem eu convido? Eu. Alexandre, é contigo. Tudo bem, boa noite agora para nós aqui, né? Você está percebendo pela iluminação que a gente está de noite aqui? Embora nossa iluminação seja super potente, estamos usando aqui os refletores do estádio do Pacaembu. Exatamente. Peguei emprestado. E alguns da Vila. E alguns da A Vila que anda sem brilhantismo nenhum, não está precisando, né? Não pode doar refletores. Então vamos lá. Michel Foucault é um dos maiores pensadores do século XX. Claramente o queridinho das universidades brasileiras, isso não tem dúvida, né? O Michel Foucault, o Derrida, esses caras são muito bem quistos aí pela universidade, né? Pelo mundo universitário. O Michel Foucault totalmente, na minha opinião, totalmente merecido essa fama que ele tem, um grande pensador. Então o Michel Foucault, ele, de novo, na minha opinião, ele vem numa linha que eu particularmente gosto muito, que é Spinoza, Nietzsche, ele é muito nietzschiano, né? Ele vem numa linha Spinoza, Nietzsche, depois vem o Foucault, ele dá origem, de certa forma, dá origem ao Deleuze, que ele vai dar até um cargo numa universidade para o Deleuze, ele vai sair da universidade, vai deixar o Deleuze, o Gilles Deleuze no lugar dele. Enfim, é uma linha que eu particularmente gosto bastante. O Foucault, ele não as pessoas falam, ele é um estruturalista, ele é um historiador, ele é um filósofo. Primeiro ele vai dizer que ele não é nada disso, ele mesmo vai dizer, eu não sou filósofo, embora seja formado em filosofia, ele vai dizer, eu não sou filósofo. Eu acho que um carimbo que fica legal no Foucault é assim, um crítico da história, sabe? Porque, embora ele tenha esses livros, como eu vou falar hoje, e o Marcelo também, a gente vai falar um pouquinho História da Loucura, ele tem o livro A História da Sexualidade, a história. Ele não está fazendo apenas um contexto histórico, ele está fazendo uma crítica da história, o que é totalmente diferente. Ele não está contando uma história. Ele está indo na crítica, ele tá falando das rupturas e dos rompimentos que você tem de um século para o outro, de uma geração para outra. Então, na ideia do Foucault, não tem uma continuidade, não tem um progresso, não tem uma teleologia que nós estamos caminhando e sempre progredindo em relação a alguma coisa estabelecida. E uma fala bem descritiva também. Bem Nessa crítica ele descreve bem para depois criticar. Isso, né? descreve muito e é um cara que escrevia muito no calor do momento. Embora a gente vá ver que ele teve 3 fases diferentes, né? O Foucault tem claramente 3 fases, né? Que é uma fase que a gente chama de arqueológica, depois a fase genealógica e depois a fase ética. Na fase ética é onde dá a impressão que ele abriu mão desse mundo de hoje, que é onde ele se apropriava, e ele vai lá atrás para os gregos, para os romanos, e ele começa a voltar, né? Mas ele vai voltar para trazer para nós alguma coisa que a gente não tinha ainda dos gregos e dos romanos, isso que é muito legal. Apanhado histórico rapidinho. O Foucault nasce em 1926, ou seja, ele nasce no entre guerras, né?
Se o Nietzsche, a gente estava falando lá que o Nietzsche passou pela Guerra Franco-Prussiana, o Foucault vai passar por uma coisa muito parecida, né? Que é a invasão da França pelas tropas do Hitler, pelas tropas nazistas em 1940. Mas primeiro ele precisa nascer. E ele nasce em 1926, numa cidade chamada Poitiers, na França, francês, e ele vai morrer depois em 1984, ontem, né? Em Paris. Ele nasce em Poitiers e os pais dele são médicos, ou seja, ele é um cara de classe média alta, eles têm até outras propriedades fora de Poitiers, que é um dos lugares para onde eles vão quando os alemães invadem a França em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles vão para uma propriedade dos pais dele, que no interior da França, e lá eles ficam durante alguns anos. O Foucault, quando ele tem por volta de 20 anos de idade, que ele já está começando meio que a entrar na faculdade, o preparatório para a faculdade, ele vai tentar o suicídio por 2 vezes, por conta da orientação sexual. O Foucault era um homossexual e ele tinha muito medo de escândalo, de relacionamentos que pudessem se tornar públicos, ele tinha medo de uma repressão e ele vai tentar o suicídio 2 vezes durante a vida dele. São só essas 2. Com 22 anos, Marcelo, ele vai se formar em filosofia, já. 22 anos. Com 22. Com 23, ele já se forma em psicologia, no ano seguinte. E depois vamos dar um salto, mais ou menos quando ele tem uns 34 anos, ele sai lá do interior da França, volta para Paris. Em Paris ele vai viver com um companheiro, um marido, um namorado, um companheiro que vai acompanhar ele pela vida toda, vai viver com ele até a morte dele. Chamado Daniel Defer, eu acho, se eu não estiver enganado. Daniel Defer. E eles vão viver juntos, e nessa vida que eles têm juntos, o Foucault ele tem 3 paixões, na verdade. Ele gosta muito de cozinhar, ele é um cara que se interessa muito por culinária, é um cara que vai beber excessivamente, vai passar no ponto muitas vezes, e vai fazer uma outra coisa muito que não combina com bebê, que é dirigir. Ele tem um Jaguar marrom que ele vai dirigir em alta velocidade pelas ruas de Paris. Ele vai ser provavelmente alcoolizado, né? Porque essas 2 coisas se encontravam muito. Ele vai fazer fama com o livro História da Loucura, que é o que eu fiquei a cargo de falar um pouquinho hoje. Ele até obteve a pós-graduação, a graduação, né? Pós-graduação dele. Não, na verdade, a tese de doutorado dele é o que a gente chama de História da Loucura, mas ele deu um nome na época de Loucura e Desrazão. Então, esse texto Loucura e Desrazão é a tese de doutorado dele de 1961. E a gente vai conhecer depois com outro nome, como História da Loucura, né? Em 1965, ele veio para o Brasil pela primeira vez. Ele veio para o Brasil, salvo engano, 4 vezes. Pelo menos 3, mas acho que 4 vezes ele veio para o Brasil. A primeira delas, em 1965, ele vem a convite da USP, e ele vai conhecer a USP. Depois ele volta para o Brasil algumas vezes, inclusive ele volta no momento em que o Vladimir Herzog tinha sido morto pela ditadura. Todo mundo conhece a história do Vladimir Herzog, que ele é preso lá no DOPS, e ele aparece enforcado de joelho, assim, uma coisa bizarra, mal feita, né? Época do AI-5 e tal. E ele aparece enforcado de joelho, assim, né? Quem é que se enforca de joelho, né? E o Foucault, aqui no Brasil, ele vai escrever um texto criticando esse assassinato do Vladimir Herzog pela ditadura. Inclusive, só um parênteses, ele está andando aqui pelo Brasil, todo lugar que ele está andando, ele vê uns agentes, uns caras da ditadura seguindo ele. E ele conversa com os diplomatas franceses que estão juntos, ele fala, eu tenho a impressão que os caras estão me seguindo. E os diplomatas falam assim, eles dizem que estão aqui para fazer tua segurança, para cuidar da tua segurança. Então, é por isso mesmo. Ele retorna ao Brasil mais umas 3 vezes. Ele vai viajar muito depois, ele vai para o Japão, vai várias vezes para os Estados Unidos, vai para... Especialmente para Califórnia. São Francisco. Califórnia e São Francisco. Onde ele vai ter, né? Ele vai em São Francisco, em 1975 ele está em São Francisco, pela primeira vez ele está na Califórnia, e ele vai se encantar por várias coisas. Ele vai se encantar pela cultura zen budista que ele vai conhecer lá,
Mas, você sabe, eles ainda estão naquela pegada da contracultura, né? Dos beatniks ainda. Eles estão bem nessa pegada, assim, de on the road, assim, essas coisas. E ele vai se encantar pela contracultura, pelo zen budismo, pelo vegetarianismo, que ele vai conhecer melhor lá, pelo movimento feminista, homossexual, e ali em São Francisco ele vai conhecer várias drogas novas e diferentes do Nietzsche, de maneira recreativa, ele vai experimentar várias que ele não conhecia, né? Ele vai em sauna gay pra caramba, enfim. Ele vai conhecer esse, né, sadomasoquismo, ele vai todo esse submundo de São Francisco e ele vai curtir lá esse tipo de coisa e ele vai se encantar pela cidade, ele vai achar a cidade muito legal. Depois dessa balada toda aí, dessa curtição, vou pular, foi em 75, vou pular para 1983, quando ele começa a ter dores pulmonares, problemas pulmonares, dores no corpo. E isso vai culminar com um dia que ele está muito mal, ele vai acabar sendo internado em Paris. E ele vai ficar na UTI, ele vai receber até a visita do Deleuze, que era um grande amigo dele, mas com quem ele tinha rompido por vários motivos, alguns anos antes. O Deleuze vai lá, vai fazer as pazes com ele, é basicamente o leito de morte dele. E ele vai morrer em junho, se não me engano, junho de 1984. A família vai pedir que se divulgue a causa da morte. Vai ser divulgado como problemas neurológicos. E algum tempo depois vão descobrir que ele era soro positivo. Então, muito dessas complicações foram devido ao HIV, né, ao fato dele ser soro positivo. Ele vai falecer e vai deixar uma obra gigantesca, de novo, em 3 áreas completamente diferentes, 3 fases diferentes. Área arqueológica, genealógica e ética, que é a última fase da carreira dele. E vai influenciar um monte de gente que veio depois dele. E depois a gente fala mais sobre isso. Eu vou passar para o Marcelo. O Marcelo deve ter alguma coisa a respeito de vigiar e punir, que é um tema legal para a gente falar. Vigiar e punir, né, Marcelo? Sim. Sociedade repressiva, corpos dóceis. Acho que você vai falar. Vou falar. Boa. E você sabe que depois o que você vai falar aí da história da loucura, no fim, eu acho que também tem um imbricamento, né? Total. Porque ele é chamado do filósofo do poder, porque ele tenta estudar, né, as relações de poder como justificativa de muitas coisas, né, nas explicações dele, né? Então, esse livro, Vigiar e Punir, ele foi publicado em 1975, né? E Foucault, ele vinha estudando, ele vinha levantando aí as hipóteses de haver supostas estruturas de opressão, né, escondidas em instituições da sociedade tradicionais, né? Então ele citava, por exemplo, a própria família, ele citava a escola, ele citava hospitais, quartéis, né, prisões, né? Prisões, prisões, que é basicamente o tema do livro, né? Vigiar e Punir. Então, girou em torno disso, né? De pesquisar possíveis estruturas de opressão ocultas, né? E aí ele escreveu esse livro. E ele escreve esse livro no intuito de tentar descrever e criticar o sistema penal da Europa Ocidental, particularmente na França, né, no século XVIII, né, fazer uma crítica em relação a isso aí. Então, ele escreveu esse livro que, basicamente, ele é dividido em 4 etapas, né, que é suplício, que é punição, que é disciplina e que é prisão, né? E que, na verdade, elas estão imbricadas, né? Elas acabam sendo citadas em todos os momentos. E é bem interessante, até curioso, quando ele começa a falar do suplício, né? Então ele volta lá, na época de 1757, que talvez tenha sido uma das últimas situações de pena estabelecida por suplício, né? E de como era. 1757. Né? E talvez uma das últimas, né?
e que depois houve uma mudança que ele vai citar também. Uhum. Então, ele descreve, né, a pena por suplício que levou à morte, né, suplício seguido de Uhum. morte, de Robert François Damiens, né, que tinha sido considerado um criminoso por ter sido acusado de uma tentativa de regicídio do rei Luís XV. De regicídio ou parricídio, Parricídio. porque na época o rei era era o considerado pai, né? o pai de O todos. rei era pai, é verdade. Não é que interessante? Se você é regicida, você automaticamente é parricida, é verdade. Legal isso aí. É legal, é verdade. E ele tinha sido acusado disso e vamos embora, né? Aí ele descreveu como foi a coisa. E foi uma carnificina desgraçada. Né? Então, usando as minhas palavras, né? Então ele descreve desde o momento que ele é carregado numa carroça seminu até o palco onde ele seria executado, né? E ele teria sido antes atenazado, né? Que são os alicates, né? Uhum. Onde você aperta e praticamente vai tirar fora uma parte da carne, dos mamilos, da barriga, do braço, da panturrilha, uma coisa terrível, né? Uhum. E sobre essas feridas, né? Eles teriam colocado óleo fervente, né? Teriam colocado piche em fogo, né? Ferro e chumbo derretido. Um requinte de, né? De né? crueldade. Eles teriam feito isso, ele chegou lá nessas condições, e depois, então, ele sofreu um esquartejamento. Né? A ideia era fazer um esquartejamento e depois pegar as partes do corpo, jogar numa fogueira, né? Queimar e jogar as cinzas ao ar, né? Ao vento. Né? E aí eles escrevem que o esquartejamento não foi simples também, né? Eles amarraram 4 cavalos, né? Cada um em cada membro. Desmembramento. O desmembramento. E os cavalos não conseguiram fazer isso, né? Puxaram, e o cara, né, suplicando por não sentir dor, para que aquilo terminasse logo, enfim. Os 4 cavalos não conseguiram. E aí tiveram a ideia de pôr 6 cavalos. Os 6 cavalos também não conseguiram, né? Não conseguiram, e aí chamaram um cara lá que estava participando da execução, né? Um dos participantes da execução, para que ele seccionasse, né? Os ligamentos próximos às articulações para facilitar o desmembramento. A vida do cavalo. E aí sim foi possível, né? A consumação final da morte. Né? Então, ele descreve com bastante ênfase tudo isso para mostrar como é que era a pena naquela época. Né? E aí, 30 anos depois, estudando a casa de jovens detentos de Paris, ele faz uma análise crítica, né, de como era o sistema ali. Né? Então, toda uma padronização de regras, de normas, toda uma hierarquização. Então, é hora para acordar, hora para comer, hora para fazer exercício, hora para isso, hora para aquilo, hierarquia, confinamento, porque o confinamento determina conhecimento, você confina, você fica mais a par do que está acontecendo ali. Né? E ele descreve isso daí, né? E faz uma extrapolação das consequências disso, do porquê disso, dentro da própria penitenciária, e extrapola para instituições sociais também. Ele faz uma analogia de que algo semelhante poderia estar acontecendo em instituições sociais. Né? E aí ele faz uma colocação bastante interessante, né? Bastante interessante. Bom, afinal de contas, por que aconteceu essa mudança, né? Essa mudança de punição, né? De pena, né? Do suplício agora para privação de liberdade, né? Será que eles fizeram isso por um caráter humanitário, para melhorar a humanização? Não, não fizeram, né? Eles fizeram isso, segundo a opinião de Foucault, né, para que o sistema de punição, né, para que a pena, então, falando da pena agora, fosse mais eficiente, né, para que a pena fosse economicamente mais viável, porque
toda essa encenação do suplício era custosa, né? E eles passavam por uma época difícil, né? Quando eles tinham o suplício. Não tinha tanto dinheiro para fazer tudo isso, né? Imagina, Sim. para cada um que fosse morrer, todo esse escarcéu, né? Então, economicamente mais viável e politicamente mais viável, mais interessante, com menos divergências, porque ele faz uma descrição que na época do suplício, né? Se o criminoso ele demorava muito para morrer, como foi o caso, né, do Robert François, esse sofrimento todo fazia com que aquelas pessoas que estavam assistindo, né, que inicialmente eram a favor da morte do criminoso, eles se voltavam contra o carrasco, né? É interessante porque, pô, estava sendo uma coisa de extremo Uma carnificina, né? Uma coisa carnificina, horrível. de extrema dor. Então estava surtindo um efeito meio que ao contrário, né? Então olha só que engendramento, que sacada, estratégia interessante, né? Que estratégia interessante. Então vamos fazer dessa forma, olha aí. É politicamente mais viável, é economicamente mais viável e mais eficiente, é mais abrangente, né? Aí você não vai mexer tanto com o corpo, você vai mexer com a alma, ele fala, né? Com a privação de liberdade, de disposições, da vontade, né? Da vontade. Então, ele faz essa colocação e extrapola isso para fora, né? Que isso que a gente vai discutir depois, né? Será que não estaria acontecendo essa condição de hierarquização, de padronização de comportamento nas outras instituições a fim de engrandecer o poder, né? Depois vai ser um questionamento que eu vou fazer para vocês. Né? Sim. Vou fazer essa colocação. Aliás, podemos fazer agora. Né? Eu vou parar, depois ainda tem a disciplina e a prisão para a gente comentar, mas, Walter, o que você acha? Ele faz essa colocação da hierarquia, né, da padronização de comportamento na prisão. Você acha que isso está acontecendo nas outras instituições da sociedade? Na família, por exemplo? Na família, nas escolas? Tem uma hierarquia na família? Tem. Tem, né? Tem hierarquia, tem punição. Tem. Entendeu? Tem horários, tem que ser respeitados. Tem regra. Tem disciplina, regra. Tem disciplina. No serviço? Também tem. Na escola? Também tem. Mas você acha que isso acontece em prol de melhorar o funcionamento das instituições ou em prol de engrandecer o poder de alguém? Bom, aí nós vamos entrar na questão meritória da questão. Nós temos um código de conduta que é a nossa Constituição. Temos um código civil, nós temos um código penal. A existência desses códigos, eu acho que até vem ao encontro daquele episódio que nós falamos sobre contrato social, vem no sentido de você criar uma camada comum onde todos estão dentro de uma determinada regra. Quem sai dessa regra, de uma certa forma, está cometendo um delito. Você quer domesticar as pessoas, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque se você deixar cada um fazer o que quer, dentro do seu conceito de liberdade, aí nós estaríamos entrando numa seara já anarquista, talvez. Será que a nossa sociedade capitalista produtiva quer pessoas que pensem de formas diferentes e não estejam engendradas nisso aí que você colocou, nesse quadradinho, né? Querem, mas não que ponham em risco... Não, obrigado. Será não que ponham queremos em risco, pessoas pensando diferente? Querem, Quem quer isso? mas a favor do capital. Então não é pensar diferente, é pensar em favor do esquema que já está montado, não é isso? O esquema que já vai estar montado vai usufruir desse pensamento. Isso. Entendeu? Mas queremos pessoas inovando dentro de um certo limite, não é isso? Não queremos pessoas muito independentes, que queiram uma outra saída. Não queremos pessoas que ponham em risco a nossa posição de poder. No sistema. Ninguém quer perder o poder. O sistema poder é esse, adquirido, né? seja lá de como for, ele é uma situação cuja sustentação requer constante vigilância. E punição. Então, respondendo à sua pergunta,
é evidente que esse modelo punitivo ele está até hoje em prática. Eu vou te dar um exemplo de escola. O que acontece numa escola? O aluno entra, depois que ele entrou, tem um carcereiro ali que tranca o portão, né? Assim que ele entra, não tem? Você pode chamar do tio da portaria, mas ele é um carcereiro, né? Tranca a porta. Depois que ele entrou... E às vezes ele entrou até contra a vontade, né? Com certeza, muitas vezes contra a vontade. E aí, cara, nós temos lá, nossa escola está submetida a uma delegacia de ensino. Né? Veja o linguajar policialesco que se adotou nas escolas. Né? Nós temos uma delegacia de ensino. O aluno recebe uma grade curricular. Você percebe que tudo é no sentido de prender o cara mesmo. Né? E aí, durante o intervalo dele, que é o momento que ele tem um pouquinho de liberdade, ele tem um inspetor de alunos que tá atrás dele, assim, não pode correr aqui. Você entendeu? Então, assim, se é parecido com presídio, e eu acho que é, de certa forma, temos horário para tudo, temos horário para começar a aula, horário para terminar, horário para isso, horário para... Né? O aluno não tem liberdade. Você tem alguns colégios na Finlândia, na Estônia que são diferentes. O aluno fala assim, com licença, eu posso sair da aula para ir trabalhar ali na cafeteria? Porque os alunos têm uma cafeteria própria que eles recebem de... Posso ir lá? Pode. Tem alguma liberdade. Mas no nosso sistema aqui do século XIX, nossa sala de aula é do século XIX ainda. É isso, a nossa semântica, cara, o nosso léxico é policialesco mesmo, né? É grade curricular, é delegacia de ensino, é inspetor, é o cara que tranca a porta, são muros altos, é um cárcere, de certa forma. Não, e eles fazem E precisamos de sujeitos dóceis, né? Mas eu vou Estamos criando sujeitos dóceis domesticados. Eu vou te mostrar um cenário em que isso foi quebrado. Foi quebrado e começou a ser contestado por quem gosta do controle. Internet. Redes sociais. Redes sociais rompeu isso. E o que está acontecendo? Né? Não, rompeu e ainda é terra de ninguém. Mas temos 4 donos dessa terra de ninguém. Não, o problema não é ser o dono. O conteúdo é livre. O dono simplesmente ele está lá enriquecendo com os conteúdos que são produzidos. Mas, de certa forma, você está fazendo o que você quer. Mas tem que ser uma linguagem específica para o público. Não é qualquer coisa que você quiser. Você pode pôr qualquer coisa. Pode, mas você não vai para lugar nenhum com qualquer coisa. Não, mas você pode. Pode. Então, a internet, as redes sociais, ela é terra de ninguém. O que aconteceu? Vamos acabar com isso aí. Então, Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, mas vamos acabar com essa festa. Mas vamos acabar? Tem gente achando que divulgar pedofilia é liberdade de expressão. Não é. É crime. Então, assim, por isso, é aí que eu acho que é o ponto perigoso, entendeu? Assim, temos liberdade... Mas já tem lei para isso. Então, tem que ter. Isso é regulamentação. Então, não é que você pode postar o que você quer, entendeu? Não, já tem lei para isso. Entendeu? Já tem um Código Penal que prevê que a divulgação, a incentivação, todo esse trabalho de miscigenação já é punível por lei há muitos anos. Então, mas a internet é só um outro meio. Então, mas esse é o ponto, eu acho, Valtão. A internet é um campo novo. Exemplo, nenhum dos filósofos que a gente discutia aqui falou sobre isso. Nenhum. Por quê? Porque não era da alçada dele. Não acontecia. Isso é um problema nosso, pra gente descascar. Então, assim, tudo é muito novo. A gente tá aprendendo fazendo. Sim, mas sabe o cara que tá no avião lá, em pleno voo, ele tá arrumando. É isso. Então, assim, o que você falou do Código Penal é verdade. Mas para esse mundo da internet é diferente. A gente precisa de regulamentação nova. A gente está aprendendo fazendo. Né? Talvez a gente precise de um pouco mais de regulamentação, até concordo. Que tem muita gente de todas as áreas falando besteira, né? Agora o problema é quem vai fazer a regulamentação, qual é o viés dessa pessoa que vai fazer a regulamentação e baseado em que critérios vai fazer a regulamentação. Eu acho que isso é um problema muito complicado. A regulamentação do país é igual a qualquer lei do país, Marcelo. Infelizmente, não faz diferença. Nem Como é que nós temos as outras leis para a nossa Constituição? Porque regulamentação, igual de qualquer lugar, já existe. Querem fazer uma regulamentação, agora, quem vai fazer
qual é o viés dessas pessoas e sobre que critérios. Mas Quem são os vai definir políticos. o que é besteira ou não? Exato. E baseado em quê? Gente, Exatamente. mas de novo, o que vocês estão discutindo é o seguinte, o que vocês estão falando da internet vale para qualquer outro assunto que a gente já fez. A gente já fez isso aí. A gente não pode Só falar ainda fazer na do... internet, mas já foi Por feito. que eu falei isso? Vai ser A feito gente está da mesma falando, forma. né? A escola. Aí quando vem um modelo novo, que é a internet, que são as redes sociais, estão querendo enquadrar nesse mesmo modelo. Então, a temática não é a questão do qual é o meio, qual é o mecanismo. A questão é que está intrínseco em todos os entidades de poder ter poder sobre qualquer tipo de manifestação. Sempre e sempre terá. É, sempre terá. exatamente. Isso faz parte do sistema que a gente abraçou aqui, Exato. né? Do capitalismo, neoliberalismo. A gente abraçou isso. É isso. A internet, Então, é assim que a internet funciona. foi a única coisa que saiu do controle. E os caras querem pôr o controle. Então, mas saiu porque você percebe que outro dia eu estava tendo uma discussão com um amigo meu sobre isso. O mundo virtual, para o jovem de hoje, o mundo virtual e o mundo real, ele está muito a mesma coisa. Ele não tem muita noção de onde termina um e começa o outro. Sabe? Eu tenho alunos discutindo briga de adolescentes aí por causa de namoradinho online, como se fosse amiga delas, assim. Elas compram a briga, elas brigam com a amiga por causa de uma menina que tem lá ela tem um namoradinho, brigou, não sei quem traiu, não sei quem, e elas estão brigando por essas meninas virtuais como se fosse amiga de verdade. Mas isso Assim, não tinha na Grécia também? tinha, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, mas não de forma virtual, era de forma Não, real. mas Na minha época, se as uma pessoas menininha compravam a briga dos outros. a outra lá, as pessoas brigavam ao vivo. Sim. Agora sim, você tá achando que é seu amigo quem tá lá na internet. Então a gente precisa claramente de uma regulamentação. Isso não pode ser uma terra de ninguém, como você falou. Não pode ter terra de ninguém. Não pode ter. Tudo tem que ter uma regulamentação, porque a gente é kantiano, a gente definiu que tem que ter limite para tudo, não tem que ter? Então tem que Então, pôr não tem limite. liberdade, né? Então, Tem, não mas tem não pode- liberdade. mas não pode ter, eu acho. Essa questão de liberdade de expressão, então, não existe. Não, liberdade de quê? Depende. A tua liberdade de expressão tá ferindo o quê? Não sei. Cara, existe um código penal, um código Isso. civil. Já existe isso. Então, o que eles querem criar mais? Se a pessoa está se sentindo insultada, cabe dentro de algum artigo daquele código? Cabe. Então, aciona a justiça que já existe. Por que você faz criar uma outra justiça? Sabe por quê, eu acho? Por exemplo. Existe uma constituição, né? Pois é. Então, mas Entendeu? o mundo da internet, você Entendeu? tem... respeitar, O né? livro, antigamente, você podia escrever o que você quisesse. E por que não teve reprimenda em cima de livro? Teve fogueiras aí a vida inteira de livros queimados. Vamos falar nessa contextuação agora, no contexto atual. Tem muito livro ruim sendo produzido. Mas ruim é ok, mas qualquer coisa pode ser ruim, eu acho. Não pode ferir, não pode extrapolar a liberdade de expressão, eu acho. Liberdade de agressão não pode ter, eu acho. Então, mas a agressão já tem os códigos para isso. Então, tá tudo certo. O problema da internet que eu acho é o seguinte, você tem, por exemplo, tem um problema que é nosso, assim, crianças. Crianças acessam a internet, e aí, elas podem ter qualquer material a um clique. Isso Não pode ter. aí entra os pais. Claro que entre os pais, mas Existem diversos mecanismos que você consegue filtrar o que ela pode ver. eu consigo, mas o meu filho com um amiguinho lá, se o pai dele não fizer isso, o meu filho vai ver com um amiguinho que eu não deixo ele brincar. Vai, ué, Então, assim, a gente como viu é que eu não vou pornografia barrar? fora de casa. Quem viu? Não, Eu não vi, não. Você já viu dentro já? Eu vi já em casa. Meu pai já Eu descobri pornografia fora de É casa. sempre, né? Sim. Eu descobri a maldade fora de casa, porque dentro de casa, a não ser as cintas que eu tomava do meu pai, mas porque fazia alguma coisa, mas a maldade eu consigo. Cara, não tem como. A sociedade, ela é um organismo. Não tem como, mas eu acho que não tem. Mas a gente está fugindo também do tema aqui. Não, acho que não. Estamos dentro do tema. totalmente dentro. Então não temos. Mas podemos seguir, só para não estender só pra não muito, estender ele já muito, foi mas legal. você vê que isso é uma loucura. A gente está falando de loucura. Né? E ainda nem estamos falando de loucura. Nem chegou na loucura, mas o Foucault ele observou tudo isso, né? Todos esses comportamentos, essa sublimação da tortura, né? Porque a tortura continua existindo, só que ela foi sublimada. Isso, não é mais inteligente. Ela é uma engenharia da tortura, Sofisticada, né? É uma engenharia da tortura. Ela Sim. Por que deixar o cara de molho? Porque ele serve como exemplo.
E a tortura Aquele que mental... foi dilacerado lá, com o tempo, ninguém mais lembra dele. Mas o cara que está preso lá, né? Sendo torturado mentalmente. Isso, né? E com ele, toda a sociedade que vira em torno dele, a família e amigos, né? Estão sofrendo junto, entendeu? Ela é muito mais cruel. É efetiva, né? Exato, Eficiente. Não é? porque, como ele descreveu, pega na alma, né? Não é no corpo. Porque você matar uma pessoa na guilhotina, acabou. Pá, aquele sofrimento acabou ali. Você não vai minar o cara, né? Você não vai ficar drenando o cara. É isso mesmo. E ainda assim dava escape quando o cara demorava para morrer, que aí o povo se revoltava contra o Carrasco. Ainda assim dava escape. Sim, porque o pessoal, é o caso das execuções, quando era machado, e aí o cara não pegava direito, e aí criava aquele celeuma toda, pô, mata, né? E eles não pegaram direito nunca, né? Porque era 2, 3, 4 machadadas pra Sim. cortar uma cabeça, né? Imagina. Sempre foi, né? Só o Henrique VIII que contratou o espadachim francês lá porque amava muito a Ana Bolena e aí, não, eu contratei veio o cara com a espada Guinso lá. Não, eu sou misericordioso, esse cara num golpe só ele resolve, um golpe limpinho ele resolve a parada. Mas aí acho que nós ilustramos muito bem como realmente essa extrapolação que o Foucault fez de dentro do sistema prisional para as instituições da sociedade existem realmente, né? Acho que a gente conseguiu ilustrar para a audiência. Talvez não tão muito cruel, bem né? Isso, né? Mas com elementos claramente tirados dali mesmo. Cara, é a questão do status do poder. As pessoas que estão no poder não vão querer perder o poder de jeito nenhum. Não. E vão agir e criar mecanismos, quaisquer que sejam, para manter o poder. Mas não há problema em ter poder. O problema é o que você faz com o Como poder. exercer, né? Esse é o problema. Exato. Se você vai querer ser um tirano com o poder, ou se você vai efetivamente querer ajudar a sua nação com o poder. É isso. Exatamente. Né? Quem que defendia a existência mas também podemos discutir por que a gente entrega o poder na mão de alguém, mas aí vamos longe, vamos sair um pouquinho. Tinha um filósofo que apoiava isso, que a gente até comentou. Apoiava o quê? Apoiava a existência de um tirano, era o Rousseau, né? O Rousseau, né? No final das contas, né? É mais complexo. Se ninguém resolvesse nada... Mas assim, você percebeu? A gente está tão domesticado que a gente aceita, né? Como diria lá o mesmo Laboissi. Você viu? A gente aceita assim, mas vamos entregar o poder na mão do cara legal. Por que a gente precisa entregar o poder na mão de alguém? De um cara? Porque a gente não quer assumir. Então, a gente ficou preguiçoso, a gente virou aquele cachorrinho que o cara treinou com sopa, né? Não que caça. Cara, a gente vê isso num condomínio, velho. Cachorro que tomava leitinho. Nem precisa ir longe. O síndico. Você vê num condomínio. Você não tem a hombridade de chegar no cara que está te irritando e chegar para ele e falar, meu, para com isso aí que você está me irritando. Você fala pro síndico que o síndico se vira em seu favor, entendeu? A gente delega. Então. Entendeu? A natureza do ser humano é delegar. Ainda mais num país de dimensões continentais. Aí realmente ele precisa ter representantes. E eu acho que não é do ser humano, eu acho que a gente entrou num sistema, a gente aceitou e a gente tá paralisado. Mas é isso, eu nasci já era assim. Não, então, mas eu digo a gente como um todo. Não a humanidade. Porque isso tá no mundo inteiro. Esse sistema é dominante no mundo. Sim. É isso. Mas a gente você vê isso, né? Outra coisa. Você vê isso hoje, essa juventude que está com toda a liberdade, está carente do quê? De alguém que oriente. Ou seja, tudo que ela quer, tudo que a sociedade quer é ter liberdade para decidir. Tal. Quando tem essa liberdade, ela não sabe como decidir. Tá louco para entregar na mão de alguém. Exato, exatamente. Isso é a famosa angústia existencial de Sartre. Exato. Liberdade. Tá aqui. Aí o cara fala assim, tá, e o que eu faço? O que eu faço com liberdade? Porque a liberdade é o tema. A liberdade é compromisso. O cara ele quer a liberdade, mas não quer ter o compromisso. Não quer deixar as outras opções que ele vai declinar, né? Posso ficar com tudo? Ele só quer os louros da coisa, não quer o ônus da coisa. Quer só o bônus, só o bônus, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Vai em frente. A gente já falou, então, do suplício, já falou da pena, e agora vamos falar da disciplina. A disciplina é um meio pelo qual, segundo Foucault, né, eles lançaram mão para criar os corpos dóceis. Né? Então, o corpo dócil
resumidamente, é um corpo que é economicamente bastante produtivo, ele é útil, ele produz economicamente e é um corpo obediente. Olha só, esse é o corpo dócil, é aquele que eleva suas forças no sentido de produção, de utilidade e diminui no sentido político, né? Segundo Foucault, Sujeito obediente. a ideia da disciplina em criar o corpo dócil era criar pessoas como essas, né? E tudo isso estudando o sistema prisional, né? E para que eles querem criar essas pessoas? Então aí depois nós vamos chegar no conceito de delinquente, né? Que eu achei muito interessante, né? Aí vem o conceito de delinquente, para fechar com chave de ouro, né? Criar corpos dóceis, ok, que seriam facilmente submissos à estrutura do poder, né? Para então eles se enquadrarem perfeitamente às estruturas do poder. E depois sobre prisão, e aí ele faz uma menção sobre o jurista Jeremy Bentham, né? Que ele criou o sistema panóptico de prisão, né? Era uma torre, né, centralizada e o vigia que estava na torre conseguia enxergar todas as células, né? Então ficava uma coisa muito mais fácil do controle, né? E é pan-óptico, né? É fácil da gente ter uma pensar, visão né? panorâmica. É isso, é o Big Brother, é o BBB. É o BBB. Uma visão panorâmica. E ele também extrapolou isso, né, nas instituições da sociedade, né? Do sistema panóptico. Ele cita o exemplo por exemplo, das repartições públicas, né? Que são baias assim, fechadas por divisões de vidro transparentes. Então, um enxerga o que o outro está fazendo, né? Se o outro está ali, está procrastinando no trabalho, olhando no celular, ele já vai falar para o chefe, não sei o quê. Um vigia o outro e fica muito mais fácil para o poder fluir. Que é muito diferente de hoje, hein? Depois podemos comentar. Não, é o contrário de hoje, hein? E eu queria a sua opinião a respeito disso nas escolas, Alexandre. Nas escolas? O sistema panóptico da extrapolação do sistema panóptico de visualização dentro de uma sala de aula, enfim. Tá. Dentro de uma sala de aula você... Hoje inverteu, né? Hoje quem está na mira do grande irmão é o professor. Eu tenho uma câmera na sala de aula, né? Claro, que é para minha proteção. E quando o aluno pergunta por que tem lá aquela câmera, eu olho para ele e falo assim, isso é para sua proteção. Então, assim, né? E que de certa forma é verdade, até certa forma é verdade. Eu já me utilizei dessa câmera na sala de aula várias vezes, porque eu também, né, no mundo de hoje, eu também preciso me defender, né? É uma câmera que vai só facilitar o diagnóstico do atestado de óbito, né? Vai dar para ver do que você morreu. Do que, por exemplo, o Nietzsche morreu. Se você fosse marcado por quem, né? O Nietzsche foi flechado. O Nietzsche morreu. Ninguém sabe até hoje por quê. Nesse caso, você vai saber, né? Então, a gente bomba caseira. Marcelo, a gente tem, como eu já deixei claro, a gente tem mecanismos, obviamente, de observação. Agora, essa coisa que você falou do panóptico, eu peço licença até para extrapolar a sala de aula, porque eu acho que é muito mais do que isso. É na rua, é no shopping, não é, claro, é no banco, é na empresa, é talvez no teu consultório, não sei se tem, mas assim, em todo lugar, o sorria, você está sendo filmado, está em todo lugar, né? Então, é uma sociedade que você está sendo vigiado o tempo todo. E isso é sempre vendido para você como uma proteção para você mesmo. Que não deixa, de novo, não deixa de ser verdade, né? Pode ser verdade, mas todo mundo está sendo observado o tempo todo. Isso é o fenômeno de você descer do Uber, por exemplo, e você avaliar esse cara, né? E ele vai avaliar você também. Então é uma sociedade de avaliação e de vigilância permanente, né? O que eu quis dizer quando eu falei que esse funcionário, um olhando o outro, é diferente de hoje, porque hoje a gente tem uma sociedade de desempenho, né? A sociedade de desempenho não é mais a sociedade repressora do Freud e mesmo do Foucault. Essa sociedade hoje de desempenho é você contra você mesmo. Então, assim, é você
está disputando, competindo com você mesmo. E você se destrói no burnout porque você está competindo com você. E você vence na tua morte. O final dessa história, dessa competição, é você morrendo. Você vai se queimar até o final. Que relembra até o ressentimento de Nietzsche, isso aí. O que eu tô falando aqui é do Byung-Chul Han, né? Tô falando da sociedade do cansaço, isso aqui. Mas que é muito verdade. Hoje em dia você é o empreendedor de si mesmo, né? Hoje você não responde mais à repressão do teu chefe. Hoje a tua competição é com você mesmo. E o sistema, ele é tão inteligente que ele condicionou você a competir com você mesmo. Sabe por quê? Porque você põe para você mesmo metas que são intermináveis, metas que viram novas metas e novas metas, segundo o Clóvis de Barros, são cenouras voadoras que você vai perseguindo. Você vai perseguindo metas e não tem, né? E até ele fala assim, pô, teu chefe, você pega cenoura, entrega cenoura, pega cenoura, tem uma hora que você olha pro teu chefe e fala, cara, onde é que você enfia tanto cenoura? Não é possível assim, você ficar correndo atrás de cenoura. Então, assim, realmente são metas que viram mais metas e nunca se realizam. Então, o sujeito de desempenho se realiza na morte. Porque esse é o último limite que ele tem, né? Ainda não, né? Hã? Calma. Calma, que aí você não vai falar mais coisa aí. Mas eu tô no fim da história. Não, do cara falando pro cara que tá em extrema-unção. Calma. Calma, que ainda tem mais uns minutos aí. Nada de tristeza. Geralmente é um cara. Geralmente é um cara com sotaque meio italiano. Nada de tristeza. Isso. Mas é isso. Amigo do Padre Quevedo. Respondi, acho que é a tua pergunta. Eu acho que isso está em todo lugar mesmo. Essa vigilância está em todo lugar. Todo mundo está sendo vítima de escrutínio, não importa onde você vá. Né? Mas eu vejo até entre os funcionários, eu presencio isso. Um querendo saber da vida do outro, o que o outro está fazendo, o que não está, o que pode ser. Observando, denunciando. Aí é mais nietzschiano, né? Aí é ressentimento, aí é um trabalhando contra o outro, mas eu digo assim, a tua competição hoje, no mundo de hoje, é contra você. Né? Não, sim, você também. Precisa superar o teu eu de ontem. Né? Contra as suas falhas, na verdade, né? Você tem que estar atento contra as suas falhas. Porque alguém vai explorar ela. Claro, e o sistema te cobra metas cada vez maiores. Assim, você está competindo. Se ontem você entregou 10, você sabe que você tem que entregar 11 hoje, pelo menos. Você não pode entregar 10 de novo. Uma coisa que colabora com o que você está falando aí é os nossos pais conseguiram amealhar vários imóveis durante a vida, trabalhando num serviço normal. A gente, com todo custo, com algum custo, conseguiu amealhar nossos filhos, a não ser que eles sejam influencers, vão sofrer muito mais para amealhar um patrimônio. E trabalhando mais, né, Voltão? Trabalhando mais e conquistando menos. Ganhando muito, porque a tua fatia é cada vez menor. Batendo várias metas de cenoura aí, cara. Cenouras voadoras. Qual que é o plantio de cenoura, o que é esse? É isso mesmo. É cada vez pior. Mas é isso mesmo, cada vez trabalhando mais, né? E cada vez o espaço do trabalho sendo muito misturado com o espaço de lazer. Essa coisa tá, por exemplo, hoje em dia você vai em qualquer cafeteria, você vê um cara com laptop, ele trabalhando. Ali deveria ser um espaço para o cara espairecer, ler um livrinho, tomar um café. Não, ele está trabalhando. Então, assim, o sistema achou uma forma de penetrar no teu horário de lazer, que já é muito reduzido. Mas estamos voltando na Revolução Industrial, né? Isso. Trabalho 16 horas. E o cara fala como se fosse uma virtude. Eu consigo trabalhar 16 horas por dia. Cara, hoje nós estamos discutindo. Devia ser motivo de Revolução Industrial, isso mesmo. Hoje nós estamos discutindo a escala 6x1, Voltão. E daqui a pouco vão querer uma escala 7x0. Então achando que isso é vida. Exatamente. E a sociedade empurra isso, né? Apesar que, acho que os pais de vocês também. Algo parecido, mas o meu pai, uma boa época da vida dele, ele saía 5h30 da manhã de casa, ia lá para o Centro Empresarial de São Paulo, que é onde ele trabalhou boa parte da vida, e voltava para casa 8h30 da noite, né? Trabalhava pra caramba. Já trabalhava muito, né? Eu acho que... Ninguém mais trabalha 8 horas por dia. Eu não trabalho mais 8 horas por dia. Trabalho muito mais. Entendeu? Muito mais. Aí quem que está sendo sacrificado? As 8 horas do sono ou as 8 horas do lazer? Não, se eu contar o que a minha agenda
extracurricular de WhatsApp, eu trabalho o dia inteiro. Não, e se você Esse pegar... WhatsApp é uma desgraça, né? Porque o cara te acha onde você estiver, né? E a gente ficou muito condicionado. Então, eu vejo que você nem almoça direito mais. Você nem convive Você com as se sente pessoas culpado mais. de almoçar 30 minutos. Não, e você tá condicionado. Outra coisa que a gente foi condicionado. A gente foi condicionado, eu falando isso parece uma conversa de louco, porque é tão fora da nossa realidade que assim. Mas você vai entender o que eu quero dizer. A ideia de especialização, por exemplo, você é médico, ponto. Absurdo. Essa ideia é absurda, cara. Assim, eu sou professor, ponto. Isso é absurdo. Sabe? Eu vou pegar a ideia do Marx, né? É claro que o Marx disse muita coisa legal, explicou muito pouco como fazer. Por exemplo, isso que eu vou dizer agora. O que o Marx fala? É uma frase que eu nunca esqueci, que eu achei muito legal. Que ele fala assim, cara, eu gostaria muito de ser de pescar de manhã, pastorear ovelhas à tarde e fazer crítica literária à noite. Adoraria fazer isso. Mas quem é que pode fazer isso, cara? E aí ele completa. Eu gostaria de fazer tudo isso sem precisar ser um pescador ou um pastor ou um crítico literário. Percebe a ideia? A ideia é fantástica, assim. Cara, eu gostaria de fazer tantas coisas durante o dia, mas o nosso modelo me obrigou a me especializar em ser isso. Tanto que a gente se apresenta assim, prazer, meu nome é Alexandre, eu sou professor. Já é o sobrenome, cara. Então, se você for obrigado a se especializar, você poderia ter tantas, né, atividades diferentes. Não me pergunte como fazer isso no mundo real, não sei responder. Não, mas parabéns a nós três por termos sido resistentes a esse sistema. Um pouco. A minha filha fala, a CLT é a nova escravidão. Não deixa de ser, né? Claro que é. Não deixa de ser, né? Escravidão um pouquinho remunerada. Não tão remunerado, né? Porque às vezes você tem que fazer bico, né? Às vezes você tem que ter 2 empregos. Às vezes você tem que... né? É isso. Por isso que às vezes você vai num... Mais-valia. Você fala mais-valia? do Karl Marx, mais-valia do Karl Marx. Não, por isso que às vezes você vai pega um governo qualquer, do Brasil, de onde você quiser, pega lá e vê assim, nível de desemprego. Nossa, caiu, cara. Olha, nível de desemprego desse tá baixíssimo. Mas vai ver a qualidade do emprego do cara. E por isso que a gente não pode mais estar submetido ao economic case, sabe? Essa coisa, ao PIB. O PIB tá enorme. Mas como tá a tua vida, cara? Assim, o desemprego caiu, hein? Olha, esse governo, no nosso governo, o desemprego caiu, tá? Sabe por que caiu? Porque o coitado precisa de 3 empregos para sobreviver, cara. Ele tem um monte de emprego mesmo, mas um pior que o outro. Qual é a condição do emprego desse? É subemprego. 3 subempregos, né? E você mostra um número de que o desemprego caiu. Então é tudo muito... essas estatísticas... É o que você falou. A estatística, o Stalin gostava de falar de estatística. A realidade é outra. A estatística é uma e a realidade é outra. É outra. E para dar um fechamento, né? Então nós falamos sobre esses tópicos do suplício, da pena, da disciplina e da prisão. E voltando naquele assunto lá do delinquente, né? E para responder a pergunta. E aí o Foucault coloca, né, o conceito de delinquente, porque ele é extremamente crítico, né, a esse sistema prisional aí de padronização de comportamento, de hierarquização, de confinar a pessoa num determinado... Ele coloca, né, que isso daí não diminuiu a criminalidade e não vê vantagem nenhuma nisso, né, na prática, né? E isso é o conceito dele, tá? E aí ele fecha com o conceito do delinquente, que é diferente do conceito do infrator, né? O infrator é aquele cara que comete um crime e é punido por aquele crime que ele cometeu e ponto final. Né? Mas aí o Foucault, ele descreve o conceito de delinquente como uma coisa muito mais ampla. Mais reincidente, né? Uma coisa muito mais de vida e social. Ele coloca o delinquente como parte do teatro social. E ele fala que o sistema prisional é que cria o delinquente. Né? São palavras do Foucault. O sistema prisional, através desse regime, ele vai moldando o corpo e a mente da pessoa que está ali e criando uma pessoa preparada para se adaptar a essa estrutura de poder. Né? Estava certíssimo. Né? Ele cria esse delinquente e o delinquente, olha só, né, que colocação, apesar dele ser estigmatizado, apesar dele ser marginalizado, ele é um papel importantíssimo, ele cumpre um papel importantíssimo na sociedade.
que é da manutenção, né, da criação e da manutenção da ordem social. Então ele precisa existir. Né? Em contraposição a ele, precisa ter. O delinquente precisa ser mantido e criado. Olha só que coisa louca. Né? Aí ele cita os exemplos práticos disso. Né? Então, se você tem essa propaganda e vê isso acontecendo, que o inimigo mora ao lado, né? O delinquente está ali do seu lado, você precisa tomar cuidado. Então ele coloca assim, que é uma ideia bastante radical, eu acho, né? Mas é para a gente discutir, né? Bom, se você está aterrorizado por isso, você vai admitir com muito mais facilidade intervenção militar, né? Você admite, a população fica mais aberta, mas então é um jogo de poder para facilitar uma intervenção militar. É um jogo de poder econômico. A manutenção a criação e manutenção do delinquente favorece interesses econômicos, porque leva as pessoas a procurarem condomínios de altíssimo custo, com muros altos para se proteger. Gera essa economia. Pô, o cara falou isso, ele falou isso nos anos 70, 75, né? 1975. Porra, e hoje? É isso, as pessoas estão se escondendo mesmo. O delinquente, ele é o agente para fornecer drogas para a mãe, para o pai e para o filho da família, ele fala. Uma droga diferente para cada um deles. Ele está dizendo que o delinquente desempenha uma função social que precisa ser desempenhada por alguém. E alguém precisa estar a fim de sujar as mãos fazendo isso. Exato. E é verdade, de certa forma, né? E ele fala até uma coisa muito verdadeira, né? Que ele também faz parte, como necessidade, do giro de políticos corruptos, né? Que, por exemplo, tentam defender a ilegalidade do tráfico de drogas. Então, essa perpetuação desses políticos defendendo essas coisas, o delinquente faz é um criador de pautas, né? Cumpre uma função fundamental. É social. Né? Mas é verdade. Tá cumprindo isso para o benefício de alguém, né? De quem usa droga e de quem... Tá lá no Congresso, né? Falando, olha, gente, nós precisamos aprovar aqui uma lei que institui a necessidade de investimento na área de segurança. Isso. E nesse investimento... Ele ajudou esse cara, ele já levou o dele, já né? levou o dele, como ele funciona. Né? Porque, há quantos anos, cara, há quantos anos a gente não ouve problemas sociais relacionados a violência, fome, educação, saúde pública. Cara, eu ouço isso desde a minha época de criança. Sim. O que me deixa muito cético, viu, Waltão? Eu tendo a achar que isso é proposital. Mas claro que é. Cada crise tem que se perpetuar para gerar e depois gerar uma nova crise, Porque assim, esses caras se mantêm assim, crise após crise. Quer uma coisa? Pelo menos economicamente, nós estamos em crise desde que ano? O mundo. Desde que ano? 2008. Nós estamos em crise econômica desde 2008. O mundo todo, cara. Então, assim, essas crises elas são criadas mesmo para se perpetuarem. Isso gera o sistema. Se você resolver a crise, um monte de gente não vai se beneficiar. Se o governo pagar todos os títulos de dívida pública que ele tem, imagina. Acabou. Esse pessoal aí do Faria Limer está no vinagre. Já era. Agora, o Marcelo falou um negócio interessante. O BlackRock está no vinagre. Que o Foucault comentou. Que isso aparentemente não, certamente não diminui a criminalidade, né? Cara, o Brasil é o país que mais prende no mundo, provavelmente. E aí? E a gente tá toda hora com medo de sair na rua. E o que mais solta também. O que mais solta? Porque não tem como ficar preso para ser. Sabe por quê? Porque mais solta? Porque prende mal. Mas prende mal. Por isso que solta. Prende muito, mas prende qualquer um. E prende nós sabemos quem. Não prende qualquer um. Prende uma turminha de sempre, né? Prende, os famosos boi de piranha, né? Mas, cara, não prende qualquer um. Não prende o poderoso. Eu volto naquilo que eu já tinha dito. Então, por que a pessoa que detém o poder, né? Detém o poder para gerar delinquentes, para manutenção, né? Em vez de deter o poder para promover o bem-estar social? Essa é a questão. Porque no fundo ninguém pensa nisso, né? Não é porque... A única forma que esses caras têm para agir e crescer o poder deles. E crescer é o desequilíbrio e não é o equilíbrio. Isso. Quando você passa a fazer uma pauta de equilíbrio e de ordem
cara, você põe em jogo exatamente o que esse cara tem como trunfo na mão. Não, mas Você a não pessoa, serve a pessoa entenderia que o povo gostaria de manter uma pessoa assim, que Quem? promoveu o equilíbrio. Não. Sim. Em tese, a pessoa está comprando essa ideia, mas o que ele está vendendo é o oposto. Entendeu? O que ele está vendendo é o Mas oposto. se na prática ele coloca a nação numa situação de equilíbrio, esse governante ele vai querer ser mantido pela população. Ué, É. não sei. Eu, Ué, Não sei, porque o equilíbrio de uns é o desequilíbrio de outros. falando de maneira geral. Não sei. Existem. Aí que entra o problema. Né? mas é que você tem tantos interesses, você não consegue equilibrar para todo mundo. Ó, tem imagina algumas que coisas você, básicas, imagina que né? você acabou com a criminalidade. Com isso, você acabou com a segurança particular, você acabou com a segurança privada, É. você acabou com um monte de mercado que se nutre do quê? Do medo. No tráfico de drogas, Não, do quer dizer, medo. você tem o cara grandão lá Exato. que é o gerentão. Exato. Né? Você acaba com um cara que é o dono da produção de ópio, entendeu? Eles se abastecem disso, se alimentam disso. Claro. Então, Não tem dúvida. isso aí é uma total ilusão. Nós nunca Mas essa vimos. foi a estrutura que o Foucault descreveu, que eu acabei de Mas falar. A pergunta é por que manter isso? Né? Porque isso é do ser humano, cara. O ser humano é movido por ambição e egoísmo. É. Só. O cara chegou Que querem mais e mais, né? É. Porque poderiam ter bastante, mas isso ainda não é Não é suficiente. suficiente. Não, parece que perde o. Cara, né? você pode ver tudo o que Ambição. aconteceu na história desse planetinha. É movido por ambição e egoísmo. É, sim, Só. sempre. Então não adianta. A tecnologia, ela veio até para facilitar isso, né? Sim. Vem até para facilitar. Você Claro. falou as pessoas estão olhando. Os celulares estão escutando o que a gente fala. Sem dúvida. Os celulares Cara, estão escutando, todos os aparelhos celulares estão toda hora escutando o que você está falando. Quantas vezes você conversa com a Bia lá na tua casa e em seguida vem uma propagandinha do que você acabou de falar? Exato. Eu estava querendo muito ir para Roma, de repente vem lá no seu os dias. feed da sua rede social. Promoção relâmpago. É. Cara, e eu tô chegando num outro nível, mas eu acho. O grande irmão já existe, cara. Mas eu tô em um outro nível, mas eu acho que eu tô paranoico. Deve ser paranoia. Porque assim, tem coisas que eu penso e estão aparecendo no meu celular. Aí eu tô pensando assim, cara, não é possível que os caras estão achando uma forma de ler meu pensamento. Porque tem coisas que eu penso e me aparece uma resposta no dia seguinte. Eu tô ficando cismado com isso aí. Mas eu acho que isso é possível. Né? Aí é possível. vocês estão entrando naquela teoria que nós estamos vivendo uma simulação. Pode ser, quem é que vai saber, né? Bom, vamos falar faz um fechamento. Só pra gente fechar, que a gente Você deve vai estar umas falar? 3 horas falando. Ele vai falar a história da loucura. Mas vou falar super rápido, vou encerrar logo. Não, é uma loucura essa história. E com essa conversa aqui, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Tenho certeza. Vamos lá. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. É bem isso, assim, né? O Raul é excluído porque era louco mesmo. Saía do quadrado, né? Saía. Vamos lá. História da Loucura é um livro do Foucault de 10 aninhos antes do teu aí, 1965. É o primeiro que faz... Não, desculpa, 61, né? 61 que é a tese de doutorado. Que alavancou Foucault, na verdade. Isso. Chama atenção para o nome do livro que a gente tem hoje, que é História da Loucura, e para o nome original da tese, que era História da Loucura e Desrazão. Desrazão. Daqui a pouco nós vamos entender porque desrazão, né? O Foucault, Voltão, não sei se você conhece, mas ele nesse livro é muito legal. Ele se propõe a fazer um apanhado geral da história, mesmo nome do livro, da história da loucura e como a gente lidou com isso. Como o Foucault é um crítico da história, como eu falei no começo, ele não vê a história como o século XV foi melhor que o XIV e o XVI foi mais legal que o XV. Ele não vê isso como uma evolução. Ele vê como uma série de rupturas entre um século e outro, e uma forma de lidar e outra, né? Então ele nunca vai dizer esse foi melhor, aqui piorou, aqui melhorou. Ele vai dizer como era, de acordo com a visão dele, claro, porque a visão dele é histórico-crítica, né? Ele começa lá na Idade Média, quando ele fala dos leprosos.
interessante, você fala, a história da loucura, ele começa falando dos leprosos. Fala que ele explica qual era o tratamento dado aos leprosos na Idade Média. Então, os leprosos, claramente, eles eram afastados da sociedade. Por quê? E eram chamados de lazarentos, né? Não sei se você chegou a ler Sim, isso. Lazarento, por quê? lazarento. Porque Lázaro, aquele que Uma foi palavra muito usada no ressuscitado... interior, né? Lazarento. Muito utilizada, muito Não, não, utilizada, Isso, não. muito utilizada hoje em dia por quem torce pelos Santos também. Assim, assistindo o jogo eu utilizo várias vezes. Lazarento, esse goleiro, Lazarento, esse zagueiro, ou centroavante Lazarento. Enfim, o Lazarento porque o Lázaro que foi ressuscitado dos mortos por Jesus, Lázaro, segundo consta, segundo a tradição, morreu de lepra na frente da casa de um rico que se recusou a ajudar, talvez de maneira que nós possamos compreender por que se recusou. Era uma doença incrivelmente, né, contagiosa e que as pessoas não tinham nenhuma noção do que estava acontecendo. Então é normal que se excluísse essas pessoas mesmo. Os leprosos eram excluídos da sociedade, eram colocados em espécies de depósitos de leprosos e ali e a hipocrisia é gigantesca, né? Porque o argumento que era colocado para esses caras serem excluídos é assim: não, Deus manifesta sua cólera, mas também sua benevolência. Aonde que vai se manifestar a benevolência, a misericórdia de Deus na vida de um leproso? É ele em comunhão com Deus, sozinho, e ele purgando os próprios pecados, porque não é de graça, que esse cara é leproso, né? Até morrer. Fez coisa errada. Até morrer, claro. Mas esse cara, ele vai ter uma comunhão especial com Deus. Olha que legal, Voltão, de novo, né? Sofre nessa vida, mas a outra é legal. Outra Compensação, vez, né? Tem uma você vai ter compensação. lepra, cara, tem pedaços O do teu melhor corpo. ainda está por vir. Pedaços do teu corpo vão cair, mas você tem uma comunhão com Deus que ninguém mais tem, cara. Isso é priceless, né? Isso não tem preço. Então, essa é a ideia do leproso. O leproso precisa ser separado da sociedade porque é contagioso e ninguém quer conviver com esse cara. Beleza. Como é que chegamos na loucura? Saindo da Idade Média, vamos para o Renascimento, né? No Renascimento, tem uma galera que vai assumir o mesmo papel do leproso naquela sociedade. Que agora são quem? São vagabundos, alcoólatras, prostitutas, corintianos, sei lá. Não, Vai perder a inscrição, Zé. Vai perder a inscrição. Não queremos corintianos aqui no canal. Não queremos. Ué, então eu não sei já não. Puta, você é corintiano? Eu sou corintiano, porra. Tá, Sério? só Eu sou. Sério? Sério. Ah, Há você muitos não sabia. anos. há Não, muitos vocês saem do canal. Pessoal, valeu, hein? Tchau, Voltão. Então, Declaro encerrado. cara, quando você corintianos, principalmente, né, Marcelo? Pessoas com doença venérea. Essas pessoas assumiram o papel, elas passaram a desempenhar o papel que era do leproso. Ah, não temos mais o leproso, legal. Mas temos esses caras, pobre, doente de toda espécie, prostitutas, Marginais. bêbados, marginais, Marginais. Estão às crentes margens, em geral. né? À margem da sociedade. E pessoas que eles não sabiam bem o que elas tinham. Não sabia Que que era. entravam Isso. no combo, né? Era Entravam um no combo, pacote. isso. E eram presos junto com essa turma. Isso, é isso mesmo. Ué, tá falando do Holocausto brasileiro? Vou recomendar essa série, esse documentário no final do. Boa, quebrei Já o deu seu spoiler. esquema. Não, mas tá certo. Mas você assistiu? Assisti. Incrível, né? Nossa, pesado. Incrível, pesadíssimo. Pesado. Netflix, vamos já avisamos, mas vamos falar de novo no final. Então, todo esse combo que o Marcelo falou vai ser tratado de certa forma como eram os leprosos. Porém, o louco mesmo, né, Marcelo? Ele vai ser colocado no que era chamado de nau dos loucos, ou barco dos loucos, ou navio dos loucos. Peço depois, Walter, se você puder, tem um quadro do Hieronymus Bosch, que chama-se A Nau dos Loucos. Talvez Barco dos Loucos, você vai achar com outros nomes. Que é muito legal. Você chegou a ver esse quadro do Bosch? Que se encontra no Louvre. No Louvre, isso mesmo. Esse quadro do Bosch, ele tem simplesmente assim, é um barco com os loucos meio que a deriva, e no meio do barco, o mastro do barco é uma árvore. Qual é a árvore?
a árvore do conhecimento que estava lá no paraíso, no começo do mundo. Ou seja, dando a ideia de que o louco ele era místico, ele tinha uma conexão com outro mundo que a gente não tem. Então, essa nau dos loucos, na prática, o que ela era? Os caras punham os loucos num barco e mandavam esse barco meio à deriva. Esse barco ia embora para sair das fringes ali, das fronteiras da cidade. E se dizia, claro, de maneira hipócrita, que assim, o balanço das águas acalma os caras, acalma os nervos e desempenha um efeito meio curativo sobre esses caras. Esses caras iam na nau dos loucos. No caso do quadro do Bosch, tem essa árvore, a árvore da sabedoria, a árvore do conhecimento, no meio, ela foi arrancada e colocada ali. 1490. 1496? Entre 1490 e 1500. 6, eu acho que é, mas enfim, por aí. E aí é colocado ali, porque o Bosch é o grande, né? Um grande maluco dos pintores, né, cara? Você pega o quadro do Bosch, você pega lá o Jardim das Delícias, esses quadros do Bosch, tem o Inferno, tem o... Cara, é tudo maluco. Você olha aquilo e fala, cara, o que esse cara tá querendo dizer? Tudo figura desconexa, demônios, os caras se matando. É tudo loucura. Até tem uma galera que fala, ele tomava alucinógenos. Nada disso. É tudo da cabeça do cara. É uma coisa meio surrealista já naquela época, o século XV, né? Enfim. Essa é a fase renascentista, né? Então os loucos eram colocados num combo, mas eles vão virar um combo mesmo depois do século XVII, que aí já chegou na Idade Moderna. Século XVII, os caras começam mesmo a segregar esses caras em tipos de hospitais. Por esses hospitais tem todos esses caras que o Marcelo falou. Os hospitais tem pobre, tem alcoólatras, tem prostituta, tem todo mundo lá. Isso no século XVII. Por quê? De novo, os caras têm que estar separados. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Uma das explicações para a loucura, uma delas, existiam várias, porque os caras não tinham noção do que eles estavam lidando. Mas uma delas é a teoria dos humores, né? Que é atribuída ao Hipócrates, a quem você deve ter feito um juramento, tenho certeza. Que cumpro com total assiduidade. Maravilha, não espero nada menos que isso. Que é a teoria dos humores, né? Para quem não sabe, vou falar rapidamente aqui, os 4 humores, né? Esse acreditava que a gente tinha 4 líquidos no corpo que precisavam estar... Aliás, tem gente vendendo curso disso hoje, né? Que é uma coisa que a internet é inacreditável. Tem gente vendendo teoria dos humores hoje. Você tem 4 líquidos no teu corpo que vão determinar como é o teu comportamento. É o mesmo que vende creatina, né? É, isso mesmo. Vão determinar o teu ethos, né, Marcelo? Vão determinar o teu ethos. Então, assim... Você tem 4 humores diferentes. Você tem bile amarela, que vai dar origem ao cara chamado colérico. O colérico é o cara que tem excesso de bile amarela. Você tem o melancólico, que tem excesso de bile negra. Aliás, melanina não vem, não é à toa que é preto, né? O melancólico é o cara que tem excesso de bile negra. Você tem o sanguíneo, eu não preciso dizer que é um cara que tem excesso de sangue no corpo, seja lá o que isso signifique. E aí você tem o fleumático, né? Que é o cara tranquilo, é o cara ponderado. Você sabe quando você fala, esse cara tem uma fleuma, né? O cara que se comporta bem. O cara que tem muito fleuma no corpo. Então eles diziam que o desequilíbrio desses líquidos no corpo poderiam levar a uma doença X ou Y. E a loucura seria uma delas. Qual era o problema de você confinar esses caras num lugar específico? As pessoas que viviam lá perto não queriam estar lá perto. Não queriam esse lugar lá perto. Por quê? Por causa de outra teoria muito comum na época que não se conhecia germes, nem vírus, nem bactérias, que era miasma, né? O cara achava que ele respirando o ar daqueles loucos, ele ficaria louco. O miasma tem algum fundamento, porque veja bem, o miasma surge com o cara olhando para o pântano e vendo aqueles gases fétidos, aqueles gases saindo do pântano, ele via muita gente, por exemplo, com malária. E ele falava, cara, o cara tem essa doença porque ele respira os ares de coisas em decomposição no pântano. Ele estava parcialmente certo. Realmente no pântano tinha mais gente com malária, mas não era por causa do cheiro, era porque tinha um mosquito lá. O cara observava, percebia que tinha mais incidência dessa doença lá, mas não sabia o porquê, né? E uma herança que a gente tem até hoje é na própria malária, que se você pegar a etimologia significa um mau ar.
Malária, né? Ou seja, você respirou alguma coisa que não presta, você fica doente. Então tinha esses problemas. Isso século XVII. Século XVIII, aparece quem, Marcelo? Nosso Felipe grande Pinel. amigo. Felipe Pinel. Na nossa época, quem é jovem não vai entender nada. A gente fala, esse cara tá Pinel, não é possível. Pinel é o Felipe Pinel, né? Felipe Pinel. Psiquiatra francês. E o William Tuke. E então esses caras vão ter um olhar um pouco mais médico, Valtão. Pela primeira vez eles vão ter um olhar um pouquinho mais médico, né, Marcelo? Ele começou a fazer diagnóstico. Só que eu preciso dizer uma coisa. Isso é época de revolução industrial. Aí é genial, cara. Aí o que o capitalismo vai fazer vai ser o seguinte, vai olhar esses caras e vai falar assim, bom, esse cara é louco, esse cara não produz, esse cara não tem jeito. Agora esse aqui é pobre, meu. Pobre pode trabalhar. Essa aqui é prostituta. Opa, esse trabalha. Essa trabalha demais. Esse aqui é alcoólatra. Pô, tira a cachaçinha dele um pouco, ou oferece um pouquinho só no fim do mês, esse cara trabalha. Então, qual é a conclusão? Esses caras podem ser financeira ou monetariamente produtivos. Então nós vamos fazer uma limpa, Uma peneira. vamos deixar o cara que aparentemente é muito fora da curva, é o Raul Seixas mesmo, esse cara nós vamos deixar Van aqui. Gogh. Cara, a Cassandra, né? A tragédia grega já condenou a Cassandra, os deuses gregos já condenavam. A Cassandra vai ser tomada por uma loucura que toda profecia que ela fizer não será acreditada mais, ela vai ser vista como louca. Ninguém ouve essa pessoa. O Dom Quixote nada mais é do que um cara que vê o que ninguém está vendo, né? Então tem vários desses caras na literatura, na história. Então, eles vão separar, eles vão tirar o pobre de lá desse hospital, entre aspas, vão tirar o alcoólatra, vão tirar a prostituta, e vão deixar só o cara que realmente, esse cara não tem condição nenhuma, e vão começar a trabalhar. Que remete ao biopoder de Foucault, né? Que é o fazer viver. Biopoder e fazer viver. É o fazer viver. Quer dizer, depois ele vai pro cuidado de si. Fazer viver pessoas economicamente interessantes. Isso. Você dá uma sobrevida para quem é economicamente interessante. Esse é o termo. Então, ao contrário do que na época lá do Suplício, que o cara fazia morrer, né? Isso. Perfeito, perfeita colocação. O fazer morrer não é economicamente interessante. Ao o fazer contrário, viver, sim. Você perdeu uma força de trabalho. Perdeu uma força. É exatamente isso. Você perdeu uma força de trabalho. Além de dar gasto para fazer morrer também. Então, e pra gente, né, Marcelo, você pode me ajudar nesse sentido aí, pra gente falar um pouquinho rapidamente do Pinel e do William Tuke? As técnicas que eles usavam lá no tratamento, eu vou citar só duas aqui que eu me lembro de cabeça, que é o banho frio, né? Que eles usavam uma técnica para tratar os doentes mentais de recompensa e punição, né? Recompensa e punição. Você deve ter alguma questão química aí na manga que você pode elucidar, você pode dar uma floreada aqui para nós. Floreada não é bem a palavra. Floreada não, eu não vou conseguir. Você pode dar uma elucidada melhor? Porque eu não gosto de flores, só por isso. Não, claro. Flores tem que estar onde elas estão, no jardim. Exato. Aliás, tem uma coisa para falar sobre o jardim depois. Jardim? Vamos lá. Beleza. Marcelo, eu lembro que eles utilizavam muito essa questão da punição e recompensa, né? Se o doente mental fosse bonzinho, ele recebia recompensas. E isso são palavras deles, tá? Desculpa. Se insistissem em agir como louco, era punição, né? Punição de banho frio, cadeira giratória. Você pode dizer mais alguma outra coisa aí que você... sanguessugas. Eles utilizavam sanguessugas, eles utilizavam choques sensoriais, eles utilizavam sangria. Sangria, Sanguessugas para fazer sangria, choques sensoriais, utilizavam estrondos, né? Desculpa, barulhos. a questão da sangria, não cheguei a ler. Se você leu, talvez você possa me falar. A questão das sanguessugas era fazer uma sangria para equilibrar os humores do cara que era muito sanguíneo ou não? Ou era simples punição? Você sabe disso? Não, eu não vi que era simples punição, não entendi o mecanismo. Acho que era pelos humores, então. Acho que havia um mecanismo. Diminuir o sangue. Não vi como punição nesse caso. E simplesmente porque não havia o princípio químico, né? Os psicotrópicos, de fato,
passaram a ser implementados no ano de 1950. 50. Com o Amplictil, que é o nome comercial da clorpromazina, né? A partir daí que começou a haver a medicalização química mesmo da loucura, né? E daí, só um parágrafozinho antes. Johann Weyer. Johann Weyer foi o responsável por tentar tirar a loucura desse aspecto trágico, místico. E tem um livro, né, da ilusão dos demônios, onde ele tira esse aspecto trágico, místico, mas ele não consegue definir o que é o louco. Né? Não consegui, né? Mas foi um start, né? Falar, pô, tem alguma coisa diferente aí que não é trágico-mística, né? E o Philippe Pinel, como você muito bem colocou, foi alguém que já começou o aspecto de humanização, porque ele começou a criar diagnósticos, então começou a dar nome aos bois, embora o tratamento fosse muito precário, que eram esses que nós citamos aí. Ô Marcelo, certo? só desculpa interromper. O Pinel e o Tchuk, eles foram os primeiros a entender que esses caras, os caras que tinham doença mental, eles eram inocentes em relação aos outros. Exato, né? exato. Eles usam a palavra inocente, né? Porque Os caras tinha um não são diagnóstico, criminosos, eles são inocentes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso, exato, porque criaram um diagnóstico. Isso exatamente. Diagnosticaram, né? Isso. E uma coisa legal que acho que passou, de falar sobre o Descartes, né? Passou, obrigado por falar lembrar. sobre Descartes com penso, logo existo, e a partir daí que você começou a... Fala aí, Alexandre, essa parte é sua. Eu vou explicar rapidamente aqui. Como eu disse, a tese de doutorado do Foucault era chamada Loucura e Desrazão. É claro que desrazão só pode existir se você conhecer razão, né? E a razão vem com o Descartes no século XVII. Então, ainda bem que você me lembrou isso, antes do século XVII era essa bagunça, né? Era louco, era pobre, era drogado, era prostituta. Depois os caras começam a entender, cara, quando eles entendem o que é a razão, quando o Descartes vem e põe a razão, o cogito, né? O penso, logo existo, os caras chegam à conclusão, pô, esses caras não pensam como a gente pensa. E um ser humano, o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é a razão. Se você perde a razão, você é um bicho. Você é um animal. Você perdeu o que te diferencia de qualquer outro animal. Então ele chamou isso de desrazão. Né? Por que desrazão? Porque o conceito de razão era onisciente no século XVII. Né? Essa ideia do Descartes varreu o século XVII e continuou varrendo. Né? Então, se você não tem razão, se você não pensa, você é diferente. Se você é um ente a ser estudado. Você é um ente. Um ente a ser estudado. Ente. Então, nós vamos estudar você porque você, aparentemente, é um ser humano, mas você não raciocina como os outros. Então, você não é um ser humano. Você só tem a parte animal. E vamos ver o que a gente vai fazer com a tua parte animal. Bem lembrado que eu estava deixando passar essa parte importantíssima, por isso que o Foucault vai chamar de loucura e desrazão em oposição à razão, claro. Se não tem razão, é desrazão, é louco. Né? E é interessante essa questão, vou jogar aqui uma coisa. E o que é razão? Razão é uma coisa que está na sua essência, né? Que te faz agir pela sua essência. Se você acredita nisso, você é um filósofo que acredita nisso. Segundo a definição do Descartes, né, na época. Né? A do Descartes, assim, a gente tem ele vai partir do princípio de que qualquer animal é escravo da sua natureza. E o ser humano não. Né? O ser humano não é escravo porque ele tem a razão do lado dele. A razão faz fazer diferentes escolhas. E quando a gente perde a razão, vamos supor, numa briga, a gente parte para cima ou dá um tiro em alguém. A gente perdeu a razão. Mas isso é a razão numa outra conotação. Uma outra conotação. Outra conotação. E a razão significa pensar, mas não significa ter controle sobre as suas atitudes o tempo todo. Né? Então é um outro... O Descartes fez aqueles testes da dúvida hiperbólica, né? De você duvidar de tudo. Duvidar de tudo. Então, tirar tudo e ainda o fato de você duvidar indica que você tem razão, que tem alguma coisa dentro de você que te move, né? Então ele suprimiu tudo, mas você ainda duvida. Então o fato de você ter isso indica que você tem pensamento. Então aí que ele criou o consenso do penso logo existe. Quer dizer, existe alguma coisa dentro de si que te faz agir, que te faz pensar, que não dá para suprimir.
Eu fico pensando no, por exemplo, um exemplo aqui que é o maníaco do parque, por exemplo. Uhum. Aparentemente parece uma pessoa normal. Ele é um psicopata e o Guido Palomba terá milhões de coisas a falar sobre isso, mas um psicopata ele tem um traço de ser um sujeito extremamente charmoso e carismático e convincente e persuasivo na sua forma. Então isso é um traço de uma personalidade de um psicopata, né? Mas parece uma pessoa normal, ele consegue te convencer. Aliás, ele é, segundo a medicina forense vai dizer, esse cara é mais persuasivo do que uma pessoa. Não gosto de usar a palavra normal, porque de perto ninguém é normal mesmo. Né? De longe parece, mas de perto é difícil. E aí? Vamos lá, Marcelo. E ainda, para finalizar, o Foucault, e por que de tudo isso, né, da história da loucura? Porque ele quer dizer, no final de tudo, né, porque a coisa foi evoluindo dessa forma, e até que houve a medicalização da loucura, né? E o Foucault acha que isso tudo também é estrutura de poder, de controle, né? Eu entendo que ele coloca isso, essa medicalização, dentro do biopoder, né? E aí, o próprio Guido Palomba faz esse questionamento que nós conversamos, até quero saber a sua opinião, se não está havendo aí um superdiagnóstico de algumas doenças, como por exemplo TDAH, né? E se isso não seria muito cômodo, né, para a sociedade, é mais fácil estabelecer uma ordem social. Olha, se a pessoa tem TDAH, vamos dar um remedinho para ela, né, e está tudo certo, ela vai ser considerada como TDAH. Isso é mais fácil para manter a ordem social do que atribuir isso, como muitas vezes deve ser, a um contexto social, a um contexto de alguma coisa que ocorre dentro da escola, do ambiente familiar ou algo assim. Né? Ele faz principalmente o Guido Palomba, né, faz essa colocação sobre o excesso de diagnóstico e medicalização, e passando por cima, muitas vezes, de um contexto social, de um contexto ambiental, dentro de qualquer uma dessas instituições. Você tinha falado de ressentimento, né? E tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Você falou, mas o cara ele é tratado de uma certa forma pela família, ele tem os desejos e as vontades atendidas. A hora que ele vem para a sociedade, ele vem para fora, ele não vai ser tratado desse jeito e gera um ressentimento. Isso é uma das questões, e a gente já conversou isso várias vezes, né? Diagnóstico de TDAH, né? De autismo. Eu entendo, e o Marcelo sabe disso, que a gente já conversou bastante. Eu entendo que tem duas vertentes aí, né? Uma vertente é, nós temos muito mais conhecimento hoje para diagnosticar esses caras. Óbvio, isso é uma coisa óbvia, né? Antigamente não se diagnosticava. Eu até costumo falar, na minha época tinha dois tipos de aluno, bom aluno e vagabundo. É vagabundo. O cara que é mal na escola é vagabundo. Hoje a gente sabe que tem milhões de motivos para o cara ir mal na escola. Ele tem, às vezes, um transtorno de atenção, ele é hiperativo, ele é autista, tem um monte de coisa que... Não, tinha até três, né? Tinha a série A, B e C. Né? Isso. Era muito parecido com aquele primeiro hospital lá, né? Do século XVII, que todo mundo tava no mesmo barco, assim, isso aqui é tudo vagabundo. Mas no meio desses vagabundos, cara, tinha TDAH, tinha autista, tinha o cara com o Asperger, tinha o cara que é TOD, tinha um monte de coisa lá, né, que a gente não conhecia. Isso é um aspecto. Outro aspecto, exagero de diagnóstico. Não, também acho que não há dúvida, acho que não dá pra gente duvidar de que tem diagnósticos aí, a gente precisa de um critério para aceitar esses diagnósticos, né? Como eu aceito o teu diagnóstico do teu filho, contanto que ele esteja sendo tratado. Agora, você não está dando um tratamento para ele, não adianta você me trazer um diagnóstico. Ele tem essa condição, tá bom. O que você mãe, pai, está fazendo por ele? Não, nada, só o diagnóstico. Então não posso te ajudar. Agora, você está tratando, eu vou te ajudar, a gente vai trabalhar junto. Sim, sim. Né? Então, acho que essa é a questão primordial. Mas que há um exagero de medicalização, estou cansado de ver criança, adolescente tomando aí Ritalina e outros
outros medicamentos que eu não lembro o nome, que são... Venvance. Isso, obrigado, porque eu queria lembrar desse. Eu Venvance, sou consumidor de Venvance. Venvance para Porque eu hiperatividade. descobri que eu tenho TDAH agora, com 59 anos, com 60 anos, eu descobri que eu tinha, ou tenho. Eu também. Por quê? O TDAH, para mim, eu tomo TDAH. Eu tomo Venvance há anos. Há Ah, é? anos. O pessoal fala, nossa, eu tomo uma semana, eu já tomo ele há 4 anos. Por quê? Porque se eu não tomar o Venvance, primeiro que eu tenho sono o dia inteiro. E segundo que eu não consigo ter a mente concentrada. Foco. Então você tem principalmente distúrbio de atenção, né? De atenção. Não é E sempre hiperatividade tive. no teu caso, é atenção. E esse é um grande lance, né? Que você está falando, porque quando eu tive. O Marcelo até conhece essa história. Quando eu era criança, eu tive um problema neurológico e eu tratei durante 10 anos. Uhum. Mas esse problema neurológico, eu tinha convulsão, eu tinha desmaio, e eu tinha altíssimo disfunção de atenção. Tanto é que a recomendação para o meu pai era para que eu tivesse a manipulação de brinquedos que fossem de montar. Lego. Aviãozinhos da Revell, na minha época tinha aqueles aviãozinhos de montagem da Revell. Então Desenvolver tudo atenção. que era instrumento musical, por isso que eu sou músico. Não é porque a minha família é de tradição música, não, porque foi uma terapia. Tratamento, né? Foi um tratamento. Né? Para o quê? Para me colocar numa atividade em que eu pudesse me concentrar. Entendi. Entendeu? Mas eu sempre tive dificuldade. A vida toda eu tive dificuldade para concentrar. O Venvance, e eu não estou fazendo propaganda porque, e nem se deve, porque aliás, se quiser patrocinar a gente, o Venvance pode, hein? Estamos à venda. Aliás, é caro pra caramba. Estamos à venda, imagina. Foi o único remédio que eu fui. Você vê, é um remédio que saiu recentemente, ele não é velho esse remédio, mas que conseguiu me dar essa sobrevida. Que legal. Mas existe uma indústria farmacêutica também que fomenta. Claro. Entendeu? Claro. Há casos reais, mas é uma opinião particular minha. Eu acho que poderia haver um refinamento das teorias de psicanálise, né, para pôr em prática a conduta salvadora de Nietzsche, que é o psicanalista fazer brotar, né, as forças de conservação que estão dentro da pessoa ressentida, né, fazer ela exteriorizar essas forças, né, para sair dessa fase de ressentimento. Aí caberia, acho que talvez um refinamento das teorias vigentes de psicanálise. Eu acho até que pode ser que um dia a gente descubra que essas tendências homicidas, essas tendências de situações de psicoses em geral, Homicida suicida. elas tenham uma disfunção realmente que tenha que ter o Venvance é para o quê? Para você ter uma maior produção daquele dopamina. Então a vida toda eu tive déficit de dopamina. Então. Que causou o quê? O déficit de atenção. Sim, claro. Porque a dopamina é o que te deixa alerta na savana, exatamente. Cara. Aí o leão não te... se você ficar nervoso, eu não fico nervoso, porque eu tenho falta. Entendeu? Se uma pessoa que tem produção realmente de dopamina e toma o remédio, aí o que ele está fazendo? Está intensificando. Ele está intensificando, ele está exagerando a dosagem. É o caso do diagnóstico errado, né? Exato. Então, até o próprio Guido Palomba, eu já sabia disso, né, como médico, né, existem as psicoses endógenas e exógenas, né? As endógenas é do próprio organismo, essas precisam ser medicalizadas, elas existem. Eu não estou querendo dizer que elas não existem, sim. Porque o questionamento é sobre o superdiagnóstico, né? Agora, as exógenas, né, que dependem de confrontos ambientais, o que aconteceu com a pessoa, o meio ambiente, etc., né? Aí acho que caberia um refinamento das teorias de psicanálise para melhorar as condições desse paciente. Maravilha? Eu acho que sim. Deu, né? Porque você falou de psicanálise, eu lembro agora de psicodrama, né, que é uma técnica nova que a pessoa faz a dramatização do problema, né? Isso aí não é novo, né? Mas é uma coisa que vem
do último século aí. Última coisa, só bem rápido, já que a gente já está estourando no tempo, né? Não, mas já Vai dar bastante corte esse aqui, viu? Jardim da infância. Por que jardim da infância? Né? Segundo Foucault também, porque a criança... brincando. Isso é só uma analogia, né? A criança é trazida da selva, isso é só uma analogia, claro. Né? Que é um ambiente onde ela é ilocalizável, você não pode localizar, você não pode conhecer porque é muito grande, né? Então você confina a criança dentro de um ambiente conhecido para poder conhecê-la melhor, para poder situá-la melhor e para poder ter um controle. Por isso o jardim, porque é a analogia de sair da selva e vir para um jardim. Numa floresta você não controla, mas no jardim dá pra... Eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas eu vivenciei uma época que ainda existia a palmatória. Eu não. Eu estudei numa escola que Não peguei. É que vocês são velhos pra caramba. A professora batia com régua na mão, né? Ah. Condutas erradas, Nossa. né? E eu levei reguada na mão. Não, ainda não peguei. Por quê? Tive sorte de não ter pego, porque eu sou contemporâneo. Porque eu Eu também com era certeza criança teria hiperativo. levado, mas não escapei dessa aí. Essa eu escapei. Vamos... Nós estamos evoluindo. Eu acho que o processo da... Foucault discordaria. Eu até não vou falar evolução, porque o conceito de evolução necessariamente não é melhoria. Tá? É continuidade, vai. Não, na verdade, Andamento. o pessoal fala lá, a teoria da evolução de Darwin. Na verdade... É adaptação. Exatamente. A evolução é uma coisa... evoluir, né? Não é Em termos melhorar. de genética, não necessariamente não é melhorar. Sim. Finalizamos? Sim. Vamos indicar coisas aí? Vamos indicar coisas. Eu vou indicar aquilo que a gente já indicou en passant, né? Que é o documentário da Netflix, imperdível Holocausto Brasileiro. Você assistiu, Valtão? Gostou? Muito bom, triste saber que ocorreu aquilo lá. Horrível, né? Horroroso. Esse é Foucault totalmente, porque Totalmente. todos os excluídos da sociedade estão lá. E tem um outro, cara, que a minha esposa me mostrou ontem. Na verdade, não me mostrou, não. Ela comentou comigo, eu falei, opa, isso me interessa, que eu vou falar sobre a história da loucura. Ela estava vendo um vídeo na internet e, infelizmente, eu não tenho o nome, mas as pessoas podem procurar. Alguma questão de asilo de doentes mentais em Barbacena, de crianças em Barbacena. É só procurar no YouTube aí. Barbacena, asilo para crianças doentes mentais, que era nos anos, se não me engano, salvo engano, nos anos 70, onde eles depositavam crianças com autismo, com TDAH, com demência, com todo tipo de doença mental, estavam ali depositadas. Não era só um asilo para crianças, mas era uma ala de crianças, todas no mesmo balaio, isso mesmo. Então tinha uma ala de crianças, tristíssimo também, terrível de ver, né? E o meu livro, a parte que me cabe aqui, é a história da loucura do Michel Foucault. E gostaria de recomendar o cara que você mencionou no outro episódio, que é o Roberto Machado. Roberto Machado foi um amigo pessoal do Foucault, ele vinha para o Brasil, andava muito com o Roberto Machado. Roberto Machado tem um livro introdutório sobre o Foucault, que eu, infelizmente, não vou lembrar o nome, mas é um livro sobre Foucault, do Roberto Machado. Roberto Machado, um grandíssimo, nos deixou há poucos anos, grandíssimo especialista em Nietzsche, Foucault e também até Spinoza. Eu já vi ele falando de Spinoza, fala muito bem sobre Spinoza. Então, assim, Roberto Machado, Foucault, infelizmente, eu não me lembro o nome, mas é alguma coisa no título, ok, Foucault, é alguma coisa assim, é um título meio engraçadinho, e ele fala sobre Foucault porque ele conviveu com ele no Brasil bastante, estudou bastante a obra dele. E no meu caso, como eu já citei, a própria obra que eu falei a respeito, que é Vigiar e Punir, do próprio Michel Foucault, 1975, Vigiar e Punir, e essa que eu citei também ao longo da minha fala, do Johann Weyer, que quebrou o paradigma, né, do místico trágico, do louco, e só que ele não definiu o que era, mas disse já que não era isso, né, que é da ilusão dos demônios.
Maravilha. Eu não sei se cabe no tema, mas você chegaram a ler ou ver o filme Um Ensaio da Cegueira? Sim, do Saramago, Um né? ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Sim. Esse filme é bem É impactante, espetacular. né? É espetacular, né? Espetacular. E ele demonstra É que espetacular. a loucura ela pode estar interna no homem, né? Pode e aflorar em determinado momento de tensão, né? Cara, posso dar um exemplo que parece besta? Eu sempre colecionei revistas do Batman, né? Desde criança, revistas em quadrinhos. Elas são muito Você tem essas profundas. coleções aí? Tenho. Inclusive, meu filho começou a ler agora. Eu tô em doses homeopáticas, me desapegando e deixando ele porque eu sou meio ciumento com essas coisas. E, cara, tem uma revista clássica do Batman que chama-se A Piada Mortal, é do Alan Moore, que é a origem do Coringa. Então, eu vou contar rapidamente, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Parece bobagem, mas não é. O Coringa, ele é basicamente um cara chamado Alan Napier, ele é um comediante muito mal sucedido. Ele está tentando arrumar um emprego, a esposa está grávida, ele precisa arrumar um emprego, e ele vai e ele tem que, claro, contar piadas na frente de potenciais contratadores. E os caras olham para ele, não acham graça nenhuma e mandam ele embora. E ele tá desesperado porque ele tá desempregado e a esposa está grávida. E aí ele chega um dia em casa e fala para ela, você não sabe, você não tem a noção do que é a sensação de você estar contando as melhores piadas e as pessoas não esboçarem um sorriso para você. Isso vai dando um desespero. E aí o que ele faz? Na época, aí aparecem uns caras, uns bandidos lá, que vêm falar com ele e falam assim, cara, você não trabalhou numa empresa de baralhos assim? Eu trabalhei. Então nós vamos invadir essa empresa lá, nós precisamos de alguém para guiar a gente te paga tanto, você vai? E ele é um cara honesto, ele fala, porra, eu vou. No desespero ele fala, eu vou participar. Eu preciso de dinheiro, o dinheiro é bom. Cara, e aí no dia que ele vai, de manhã ele tá numa, sei lá, uma padaria, tomando café, aparecem, e ele tá com os bandidos lá, assim, combinando os últimos detalhes para ir lá à noite. Aparecem uns policiais e falam assim, o senhor Alan Napier, ele falou assim, sou eu, por favor, venha com a gente. Já vai meio cismado assim, os policiais chegam para ele e falam assim, olha, a gente tem uma notícia muito triste para te dar, sua esposa hoje, testando um aquecedor de mamadeiras, ela foi eletrocutada e faleceu. E aí o cara fica devastado, isso acaba com ele. Ele chega nos bandidos na hora e fala assim, olha, eu não vou mais participar, para mim não faz mais nenhum sentido. Minha esposa acabou de morrer. Os caras, não, você não combina um negócio com a gente e dá para trás. E aí ele é obrigado a participar. Ele vai à noite, não preciso dizer que o Batman aparece lá, vai frustrar os planos dele. Ele lá de cima, tentando fugir do Batman, ele vai cair num tanque de ácido sulfúrico e vai acontecer aquilo com a pele dele vai descascar, ficar branca, vai puxar a boca, ele vai ficar assim. E ele vai se olhar numa poça d'água e ali ele enlouquece de uma vez com todo esse... E aí ele vai fazer o comentário que é o mais legal de tudo, que ele vai dizer assim, é preciso apenas um dia para tornar o mais são dos homens em um maníaco, louco, sano completo. Ele falou, é o que aconteceu comigo. E o mais impressionante, ele tem a noção de que isso aconteceu com ele. Muito parecido com outro episódio que eu falei do Dostoiévski, que o cara fala, precisa de um instante para valer a pena. Ele fala, você precisa de um instante para tornar o mais são dos homens, o mais equilibrado, um maníaco, um psicopata, que nem eu agora. Só para encerrar, veio isso na cabeça. É muito legal. É uma leitura impactante também, é muito legal. Porque, de uma certa forma, a gente acha que vive num conto de fadas, né? Mas não é, né? Não. Bom, dados os nossos recados, esse tema foi bem legal, no sentido de explorar... De ficar 2h30 falando. 2h30, mas isso aqui daria 8 horas de programa. Porque loucura ainda é um tema a ser discutido, né? Ainda há a necessidade de fazer um refinamento, né? Não, e falta muito para falar, hein? Mas vamos lá, de repente uma parte 2 um dia. Uma parte 2 um dia. A gente precisaria dizer quem são os excluídos de hoje, hein? Não falamos, mas vamos, sempre tem. Sempre vai ter. Seria legal falar, mas não deu. Hoje, os excluídos de hoje são aqueles que põem em jogo o capital. Porque o capital nunca esteve tão forte como nos dias de hoje. Sim. E amanhã vai estar Qualquer um que colocar
a soberania do capital em jogo Esse tá fora. tá fora. Fazendo um parênteses aqui, qual que era a proposta do Gandhi, né? Não sei se vocês lembram, a proposta do Gandhi não era uma proposta violenta. Resistência pacífica. Resistência pacífica, Sim. mas fazendo o quê? Ele propunha Protesto, né? como é que se diz? A desobediência civil. Isso mesmo. A desobediência civil. Desobedeceu o Império Britânico, né? Exatamente. E o que aconteceu com a resistência pacífica dele? O único tiro disparado foi em quem? Foi nele? Foi. Mas o resultado final foi... a Deu independência certo. da- Não, foi- deu certo. Deu certo no fim. Sempre alguém morre. Ah, Normalmente o covarde é que conta a história do herói. isso. É isso mesmo. Ele verdade? sobrevive, né? Isso eu já vi. Bom, gente, foi um prazer inenarrável estar aqui com dois filósofos, Alexandre e Marcelo. Deixa Não. disso. Doutorado filósofo. Não, A partir do momento que você se propõe a pensar, você já está filosofando. Todos nós. Todos Somos, nós, então, somos três. somos Somos três. três. Né? Existem os pseudo-filósofos. que somos nós aqui. Se juntar nós três não dá um. Na verdade, a gente não tem nenhum artigo publicado, por enquanto. Talvez, no futuro, este canal seja considerado uma referência. Olha aí. Né? Eu já considero agora. Se quiser Eu também já discordar de considero, mim. porque a gente não traz nada do que não seja o que foi dito na história. Tudo bem, tem a opinião nossa, claro que tem, mas o nosso intuito é sempre trazer o conteúdo histórico de cada um desses pensadores e de linha de pensamento. Né? Nós fazemos interpretações muito poucas, eu acho, que a gente podia até fazer mais, viu? Hoje fizemos mais. Hoje nós Estamos fizemos botando mais. nada na boca dos caras. Isso que é o mais importante, né? Exatamente, nós estamos Sempre deixando bem claro, né? É. Não é o que ele falou, é o que eu estou falando do que ele falou. E quando é o que ele falou, nós falamos que é o que ele falou. E nem estamos botando nossa coisa, nada na boca dele, nem estamos colocando o que ele falou na nossa boca. Estamos só falando, foi ele que disse. Não quer Exato, dizer que a gente exatamente. tem Entendeu? compromisso Foucault com nada. falou, Rousseau É. falou, Sartre falou. É o pensamento deles, naquele momento, naquela história. Isso. A gente falou desses pensadores, do Pinel e tal. E o Charcot? O Charcot foi no Brasil? O Charcot francês também. É francês também, né? Ele também estudou a demência, né? Também. Mas não sei em que fase. Foi depois, né? O Charcot é depois. É um Século tema para XIX, eu outro episódio, né? Acho que é 19. Então vamos ficando por aqui, Vamos. senão a gente vai ficar louco de tanto falar aqui. Isso. Maluco, Pessoal, beleza. Maluco, obrigado pela sua participação aqui no canal. Né? Para você que chegou até o fim, você é um total maluco de ter ouvido 2 horas de podcast. Mas valeu a pena, não valeu? Coloca aí no comentário. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição. E se esse episódio merece seu like, dá um like aí. Aliás, Walter, só um parênteses. Se você chegou ao fim desse episódio, por favor, escreve. Fala, eu terminei. Eu duvido. é verdade, eu quero ver. Fala assim, eu terminei. Eu vi ele todo. Porra, se você for Tá. até o fim, você é herói. Vou deixar até a palavra-chave. Loucura. E Coloca no comentário. E digo mais, se for meu aluno, tem nota extra. Ó, aí sim, hein? Aí, professor, hein? Tá vendo? O nível da nossa Tem que ter educação. não dá, né? um estímulo, Tá vendo? né? É, claro. Tem que ter um estímulo, né? É o behaviorismo aqui agora. E fazer você... Pessoal, obrigado. Spotify, estamos no Spotify e logo, logo vamos estar no Instagram, hein? Opa, Segura aí, sério? eu já tô... Opa, essa é novidade, hein? Eu só estou me organizando para isso. É que dá trabalho conduzir as redes sociais, mas agora com a nossa ferramentinha ali de cortes, vale a pena. Instagram, por enquanto estamos só estragando o YouTube e o só o Spotify. YouTube, Mas exatamente. Instagram, vamos... Haverá tempos em que o canal Convida a Pensar será referência para novas personalidades no cenário mundial. E será onipotente e totalitário. Exatamente. Tira o totalitário. Não totalitário. Não totalitário. Se você quer uma palestra nossa na sua escola, a gente vai com todo prazer. Tá bom? Os números de WhatsApp são? Os números não tem ainda. Entre em contato pelos comentários. E o nosso e-mail é
Convida a pensar, @gmail.com. Pô, temos e-mail, não Nós sabia. temos, claro que nós temos. Entendeu? Então não é só no comentário, pode mandar um e-mail pra gente, tá Boa. bom? Vamos ficar por aqui? Vamos. Ou vamos dar mais uma prolongada? Não, acho que deu. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Tchau. Tchau.